Era tarde da noite quando as pesadas portas de madeira do templo se fecharam. Eu havia acabado de receber um aumento financeiro substancial. Estava eufórico, desenhando mentalmente qual seria o meu próximo carro. Foi então que o venerável mestre me chamou para o seu escritório particular. O ambiente cheirava a cedro e livros antigos. Ele me serviu um café, olhou nos meus olhos e quebrou um longo silêncio. Ele sabia que eu estava prestes a cometer o erro mais comum entre os homens que buscam o sucesso. Com a voz calma, ele me disse que a verdadeira liberdade não é gritada aos quatro ventos, mas construída na sombra. Ele me explicou que a maioria das pessoas vive em uma masmorra invisível. Elas acreditam que estão evoluindo, mas apenas giram uma roda infinita de consumo e exaustão diária. Para provar o seu ponto, ele abriu uma gaveta e tirou um envelope pardo. Dentro dele, não havia segredos místicos, mas números brutais da nossa realidade. Ele lembrou que mais de 80% das famílias terminam o mês com dívidas ativas. São mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes, incapazes de honrar compromissos antigos antes de assumir obrigações novas. A ilusão do progresso custa muito caro. O mestre apontou com o esquadro para um dado assustador sobre o crédito no país. Os juros do rotativo do cartão de crédito ultrapassam os 400% ao ano. Isso descreve uma população inteira correndo em uma esteira que nunca desacelera. O ritmo do endividamento é sempre mais veloz que o do salário. Trabalha-se mais, ganha-se mais e a sensação de estagnação domina o espírito de quase todos. Na visão da ordem, o problema central não é apenas a falta de dinheiro. A falha reside na motivação que guia essas escolhas. A maioria busca a aprovação externa. O profissional corre atrás de status, de aplausos e de bens materiais que sinalizem poder para os outros. Essa recompensa tem um prazo de validade extremamente curto. O cérebro logo se acostuma e exige um prêmio ainda mais caro. Os membros que compreendem a sabedoria da ordem fazem uma transição interna rigorosa. Eles param de perguntar o que vai impressionar a sociedade profana e focam no que edifica sua base real. Essa mudança de perspectiva desliga o motor da vaidade. Sem a necessidade de exibir vitórias, a energia é direcionada para construir um alicerce invisível. O dinheiro passa a trabalhar em silêncio absoluto no fundo da cena. O venerável mestre pegou um papel e desenhou o compasso. No centro, escreveu um exemplo matemático para ilustrar o ensinamento. Ele pediu para imaginar dois jovens de 27 anos, ambos ganhando um salário inicial de R$ 6.000. A partir desse ponto, as escolhas traçariam destinos opostos. O primeiro jovem escolhe o caminho da vaidade e da constante necessidade de aprovação por parte da sociedade. Esse primeiro indivíduo segue o fluxo comum. A cada aumento de salário, ele eleva o seu padrão de vida na mesma proporção. Compra um veículo superior, aluga um imóvel caro e frequenta lugares luxuosos. 10 anos se passam e sua renda dobra para R$ 12.000. Porém, seu custo de vida também dobrou. O que sobra no fim do mês continua sendo apenas algumas poucas centenas de reais. O segundo jovem compreende o princípio do equilíbrio, mantendo suas ações retas e contidas. Ele faz uma escolha discreta. Toda vez que recebe um aumento, o seu padrão de vida permanece intacto. Toda a diferença salarial é destinada a investimentos automáticos. Ele inicia essa jornada poupando R$ 1.000 por mês aos 27 anos. Esse valor cresce conforme novas promoções surgem no seu ambiente de trabalho. Ele aplica esse capital com consistência, alcançando uma taxa real de 9% ao ano, já descontando a inflação. Esta é uma taxa conservadora, considerando o histórico de uma carteira diversificada. Em 10 anos, o jovem que operou no anonimato acumula pouco mais de R$ 196.000. O patrimônio ganha tração e começa a gerar resultados financeiros expressivos por conta própria. A mágica matemática age como o trabalho silencioso de um artesão talhando a pedra bruta. Em 20 anos, esse mesmo jovem ultrapassa a marca de R$ 730.000. Ao completar 30 anos de dedicação a essa filosofia, ele atinge impressionantes R$ 2.100.000. Tudo isso mantendo a discrição impecável, sem jamais aparentar a riqueza que cultivava rigorosamente em sua planilha confidencial. Enquanto isso, o primeiro homem chega aos 57 anos, dependendo exclusivamente do seu próximo salário. Ele não possui um patrimônio relevante e continua preso às engrenagens do sistema. O segundo homem construiu um império invisível. A diferença entre eles nunca foi o salário que recebiam.
A grande diferença estava na sabedoria de direcionar cada novo aumento para a construção da liberdade no lugar da vaidade. O venerável mestre me encarou profundamente naquela noite. Ele queria ter certeza de que eu estava absorvendo a lição. Para tornar tudo mais prático, compartilhou a história de dois irmãos da ordem que seguiram caminhos distintos após fundarem uma empresa de engenharia. Um deles precisava ostentar cada vitória do negócio, trocando a frota de carros constantemente. Ele acreditava que o sucesso exigia uma representação visual para o mercado. Esse irmão gastava toda a distribuição de lucros para manter uma imagem de abundância inesgotável. Ele financiou mansões e acumulou dezenas de parcelas que sufocavam o fluxo de caixa pessoal. Todos na cidade acreditavam que ele era o modelo definitivo de triunfo empresarial. Mas nos bastidores, ele suava frio a cada oscilação da economia. A sua liberdade era uma ilusão frágil, sustentada por boletos que venciam diariamente. O outro sócio adotou uma postura completamente velada e misteriosa. Ele continuou morando na mesma casa confortável de sempre. Nunca discutia suas finanças fora dos portões da loja e mantinha um estilo de vida que beirava o anonimato absoluto. A sociedade o considerava um homem de ambições limitadas, mas ele conhecia as leis do dinheiro. A sua discrição financiava a tranquilidade mental que nenhum carro importado poderia pagar. Quando uma grave crise atingiu o setor, a empresa precisou reduzir a distribuição de lucros a zero durante um ano inteiro. O sócio ostentador entrou em desespero absoluto. Precisou vender ativos com deságio e quase arruinou a família. Já o sócio discreto não perdeu uma noite de sono. Seu patrimônio oculto gerava rendimentos passivos suficientes para cobrir as despesas. A crise foi um detalhe estatístico na jornada. A liberdade financeira verdadeira raramente envolve anúncios espalhafatosos na internet. Ela é conquistada em segredo absoluto, através de centenas de pequenas decisões invisíveis. O mestre me explicou que existem 7 sinais psicológicos claros que indicam quando um homem começa a trilhar o caminho da verdadeira emancipação. São princípios silenciosos, mas que transformam de forma definitiva a relação da pessoa com o tempo e com as expectativas externas. O primeiro sinal de que você despertou é abandonar a necessidade de plateia na sua vida. Você passa a medir o seu sucesso por métricas internas, não pela opinião de quem observa de fora. Se você alcança um marco financeiro e não sente vontade de anunciar isso a ninguém, significa que encontrou o caminho. O alvo real sempre foi a sua paz de espírito, e não os aplausos. O segundo sinal é o divórcio definitivo entre o aumento da sua renda e o aumento do seu consumo. Esta é a regra de ouro da acumulação capitalista. Se o seu salário cresce e o seu gasto permanece fixo, a margem criada financia a sua alforria. Você deixa de ser um escravo de luxo e passa a ser o construtor do próprio destino, acumulando ativos de forma metódica. O terceiro indicativo surge quando o tempo se torna a sua moeda mais valiosa e escassa. O homem preso na vaidade sacrifica madrugadas por qualquer quantia adicional, pois precisa de dinheiro para sustentar aparências. Quem domina o jogo passa a recusar propostas atraentes que roubam um tempo desproporcional da rotina. O tempo é o único ativo que não podemos recuperar ou comprar em nenhuma bolsa de valores. O quarto sinal é possuir um número exato para a sua liberdade definitiva. Sem uma meta matemática clara, a ganância assume o controle e o objetivo passa a ser apenas acumular mais infinitamente. O cansaço é inevitável. O sábio define um montante específico de renda passiva que sustente as suas contas. Todas as atitudes são então calculadas com base na distância racional até alcançar esse número financeiro. O quinto sinal é a evaporação total do desejo de competir com os seus semelhantes próximos. Não se trata de arrogância, mas de um desinteresse genuíno pelo jogo das aparências. A energia gasta, observando as posses alheias, é redirecionada para lapidar a própria estratégia financeira. A comparação lateral perde completamente o sentido quando você entende que cada indivíduo responde a um relógio de evolução totalmente diferente. O sexto princípio é a construção ativa de uma estrutura de ganhos desvinculada do seu suor. Pode ser o recebimento de dividendos poupudos ou a participação em negócios onde você não opera diretamente todo dia. O volume financeiro inicial não importa muito para a matemática. O crucial é estabelecer a base sólida dessa renda. Cada moeda que entra sem consumir a sua hora trabalhada representa um avanço. O sétimo e último sinal da verdadeira sabedoria é de longe o mais desafiador na prática.
É a coragem de parecer financeiramente estagnado para a sociedade enquanto o seu patrimônio floresce em segredo. Você tolera anos no mesmo endereço e dirigindo o velho veículo. Você suporta julgamentos de pessoas leigas. Esse silêncio visual é o escudo tático que protege a multiplicação veloz do seu capital nos bastidores. O venerável mestre terminou o seu café forte, recolheu os papéis da mesa e fechou a gaveta. A lição havia sido entregue de forma irrevogável e direta. Ele me fez prometer que eu usaria aquele conhecimento para garantir o sustento inabalável da minha família no futuro distante. A construção da riqueza real exige muita frieza e o controle absoluto sobre os nossos impulsos consumistas mais primitivos. Você não vai mudar a sua realidade apenas concordando pacificamente com o que ouviu aqui hoje. Reconhecer a sabedoria desses 7 sinais é apenas o primeiro passo na lapidação da sua independência. O desafio real começa amanhã cedo, quando a vaidade tentar assumir o controle do seu cartão de crédito. O cérebro confunde status com segurança. É preciso vigiar as suas ações diariamente sem falhar em nenhuma. Muitos compreendem a teoria matemática perfeitamente, mas fracassam de maneira brutal na sua disciplina emocional diária. Eles sabem que não devem gastar tudo o que ganham na empresa, mas sucumbem à pressão invisível do grupo. O segredo está na repetição incansável de decisões acertadas ao longo dos anos. Nenhuma atitude drástica supera a força de uma estratégia financeira constante, focada no longo prazo e blindada contra opiniões. Saí do templo naquela noite com uma visão fundamentalmente diferente sobre o meu próprio dinheiro guardado. O carro novo, que horas antes parecia uma urgência absoluta para a minha autoafirmação, soava como uma armadilha. Eu entendi que o verdadeiro poder não está em provar aos outros o seu valor. O poder reside em deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que nenhuma crise econômica repentina destruirá a paz. Talvez você esteja vivendo exatamente nesse momento delicado de decisão na sua vida financeira agora mesmo. O seu salário aumentou consideravelmente, os negócios fluem bem, e a tentação de elevar o padrão de vida grita. Lembre-se dos números brutais das famílias endividadas. Lembre-se da taxa implacável de juros cobrada pelos bancos. A escolha entre financiar o seu ego temporário ou a sua liberdade definitiva é apenas sua. Se esse conhecimento fez sentido para você de verdade e ajudou a enxergar as finanças de um jeito novo, aproveita para se inscrever aqui no canal hoje mesmo. Eu trago vídeos focados em inteligência financeira, investimentos práticos e estratégias para você multiplicar o seu dinheiro sem dor de cabeça. Ativa o sininho das notificações para o sistema te avisar sempre que um conteúdo inédito for publicado na plataforma. Não esquece de deixar o seu like no vídeo antes de ir embora para a sua rotina. Isso ajuda demais o canal a crescer rápido e mostra para a plataforma que o conteúdo tem valor real. Deixe um comentário aqui embaixo contando qual dos 7 sinais você já identifica na sua vida. Eu leio e tento responder o máximo de mensagens construtivas que a galera deixa nos vídeos. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive trocando de carro e reclamando da falta de dinheiro. Um choque de realidade sobre juros pode ser o empurrão necessário para ele virar a chave da prosperidade material. Muito obrigado por acompanhar essa reflexão importante até o último minuto de tela. Um grande abraço, continue focado na construção firme do seu patrimônio invisível e nos encontramos no próximo vídeo.